Salve, salve, devoto! Rap Show na área, 6 da manhã pra falar de você, de Vitor Carvalho. Ele tá na mira mesmo. Ó, já tem gente pra substituir o Hulk, o Galo já tá pensando nisso e a Arena ultrapassou receita. Porém, investidor estrangeiro vem aí. Bom, bora falar disso tudo pra você e tem muito mais no oferecimento da Bot Internet, a internet que cabe no seu bolso. Aqui é pura fibra, meu irmão, o link tá na descrição. Nós atendemos Belo Horizonte e região metropolitana. Corre pra cá, vem pra Folhas, aqui tem tudo que você precisa em bordado. Todas as camisas do Hoje Tem Galo são feitas na Folhas Bordado. Estamos no primeiro andar do Mega Shopping, em frente ao Carrefour. Desembola, precisou de grana, a gente desembola pra você. Parcelamos de 12, 18 vezes o crédito que você tanto precisa. O link está na descrição. Tem um cartão de crédito com limite sobrando? Pronto. E emprestamos a grana pra você. Na Imobiliária Tempônia, que nós cuidamos de você com segurança e transparência em cada negócio. Locação, venda e administração de imóvel é com a gente, meu amigo, pode nos procurar que nós vamos resolver o seu problema. E a Imobiliária Tempone vai além, ela vende o seu imóvel sempre pelo melhor preço. Olha, são 30 anos trabalhando em Belo Horizonte com 3 unidades espalhadas. Procurou, chegou aqui na Tempone. Monetix. Aqui na Monetix nós temos camisas oficiais, Galo na veia, camarote e muito mais para você. Quer concorrer a esse sorteio? Link na descrição. E não jogue fora essa oportunidade de se tornar inesquecível na cama. Meu amigo, você do outro lado da tela quer conhecer os segredos aí de você ser muito mais do que você é hoje aí nessa área tão importante da vida? Entra no Instagram aqui da Catarina Luiz, tá no link da descrição. Bora falar de Galo e bora começar falando, gente, dessa viagem pro Uruguai. Todo mundo sabe, o Galo viaja hoje pro Uruguai. A lista de relacionados deve sair mais tarde e vai ser um jogo muito complicado, porque nós não sabemos como o Galo vai. Nós não temos ideia ainda se vai um time principal, se vai um time reserva, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, tá, gente? São 5 horas da tarde de domingo. Então, assim, cara, e o grupo da Sul-Americana, nosso, tá apertado, porque, vou mostrar aqui pra vocês, olha pra você ver, Cienciano é o primeiro com 7 pontos isolado, Juventude 4, Porto Cabelo 3, Galo 3. Cara, olha pra você ver como é que vai ser complicado. Mesmo que o Atlético vença o Juventude, lá vá com o time principal, o Atlético chegaria a 7 pontos, segurando o Juventude, e o Porto Cabelo poderia chegar a 6, né, também aí, mas aqui tem um confronto direto que separa a pontuação. Então o Galo chegaria a 6 pontos, passaria essas duas equipes, mas não alcançaria ainda o Cienciano. O Atlético teria que torcer por muito tropeço do Cienciano, sendo que o Cienciano joga agora para que você possa ter ideia. Vamos lá. O Cienciano pega o Porto Cabelo na casa do Porto Cabelo, há uma possibilidade. Depois disso pega o Galo aqui e depois disso pega o Juventude lá. Então, assim, dá para poder sonhar com o Porto Cabelo empatando, levando o Cienciano a 8 pontos e o Galo vencendo, ou é melhor a gente imaginar o Galo vencendo todos os seus jogos? Tudo leva a crer que o Galo pegaria um playoff vencendo as partidas que tem, que são 3 restantes, somando aí mais 9 pontos que daria 12. 12 você classifica, não tem erro, você passa para pelo menos para os playoffs, mas aí você vai ter mais 2 jogos, igualzinho ano passado, escrevendo a mesmíssima história. E qual história foi essa? Tivemos 2 jogos, jogamos jogos do Brasileiro pra frente, apertamos nosso calendário, um elenco fraco no sentido técnico, que os jogadores reserva não entregam nem de perto que os titulares entregam. E aí o que acontece? Jogando Brasileirão, dando prioridade para Sul-Americano e Copa do Brasil, jogando Brasileirão do jeito que dava, misto, aquela coisa toda, poupando, e aí disputando rebaixamento. Temos espaço para isso? Não temos. Não temos um elenco que suporta jogar 3 competições, mesmo que ela seja a fatídica sul-americana. Então tem que se pensar muito bem em qual time vai jogar. Eu, André, não sei. Eu acho que o Atlético chegou no momento que ele tem que fazer opções. E a melhor opção que ele faz é Brasileirão. Brasileirão. Focar no Brasileirão, todas as suas energias, vai jogando Copa do Brasil e Brasileirão. Rap, é melhor jogar Sul-Americana e largar a mão da Copa do Brasil. Pode ser também, pode ser uma escolha, mas eu não sei se é a melhor. Talvez largar até a mão das Copas e focar no Brasileirão seja o caminho do Galo. Ah, Rap, mas na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil é onde a gente tem chance, o Brasileirão tá muito longe. Só que o Brasileirão é conviver novamente com mais uma linha chamada rebaixamento. Você quer conviver com isso?
Bom, e o Barba ontem também, né, porque eu tô gravando esse vídeo domingo, falou da importância da massa. Vamos ver o que o Barba falou, a entrevista está legendada, tá? Bora lá, gente. Vou tirar minha carinha aqui porque atrapalha. Sobre a importância da torcida, que foi no CT e hoje menor número aqui na Arena, no Mineirão. Qual a importância e como você viu isso? E o segundo ponto, você falou da questão tática. Com 3 zagueiros, né, uma linha de 3, Natanael e o Lodi fazendo a amplitude, o Minda e o Bernard mais por dentro, talvez um pouco mais atrás do Cassierra. Será esse o modelo de jogo daqui para frente para fixar essa ideia ou vai variar, vai depender do adversário? Primero tenemos que consolidar un poco, no sé si la idea o el modelo o lo que buscamos. Tenemos que hacer más foco en lo nuestro que en el rival. Y ya lo contesté antes, si es una forma, un modelo para quedarse, para instalarse, veremos el día a día, veremos el próximo partido, veremos la recuperación de los jugadores, y van a jugar los que mejor estén. Eso lo tenemos bien en claro. Y muchas veces se instala que el hincha no está enojado con el equipo. Hoy vimos que llenaron toda la capacidad que le dieron, alentó todo el partido, no pararon de gritar. Y cuando uno se siente representado y cuando siente que el sentido de pertenencia del equipo para el club, del club, de los hinchas para el club, digamos, y todos trabajamos para todos, y que somos una unidad, que ellos jugaron su partido, jugaron y lo ganaron. Entonces me parece que no es que va a ser fácil, pero sabemos que en este camino nos vamos a acercar, nosotros a ellos, ellos a nosotros, porque los precisamos de nuestros hinchas, precisamos que se sientan identificados, precisamos de ese sentido de pertenencia que tanto se habla de la institución, y en momentos sensibles cuando más lo necesitamos nosotros, es cuando más precisamos de ellos. Y vamos a tener dificultades, lo sé, vamos a continuar teniendo dificultades. Ahora no va a ser todo un camino de rosas para llegar al final. Es la construcción que queremos hacer, y en esa construcción están ellos, y los necesitamos a ellos. Como ellos necesitan también ver lo que vieron hoy, nosotros necesitamos muchísimo de nuestros hinchas, y hoy estamos muy agradecidos a la fiesta que hicieron, a cómo estuvieron, cómo apoyaron, cómo nos dieron toda esa energía que vivimos dentro del campo de juego. Entonces, un poco eso. Cara, é o seguinte, eu já disse em outras lives e vou até ser mais curto nessa resposta. O Atlético não tem opção que não seja jogar com o mesmo estilo de futebol. Seja com o time reserva, seja com o time titular. Tem que se tornar padrão, tem que se tornar letal. Esse esquema ele tem um problema. Por quê? Porque você tem que ter um time... E eu falo, gente, até maio, tá? Depois de maio chegando, dependendo dos reforços que chegarem, muda a história. Mas até maio, até o final de maio, nós temos que ser letal no ataque, ou seja, em todas as oportunidades aproveitá-las e defensivamente ser perfeito, cobrindo a marcação do outro igual foi no jogo do Cruzeiro. Se nós conseguirmos fazer isso, nós temos chance de terminar numa posição equilibrada no Campeonato Brasileiro e até mesmo classificar no Sul-Americano. Juventude de Las Pedras vai vir para cima do Galo. Se o Galo fechar lá atrás com Ivan Roman, Alonso, Vitor Hugo, mesmo esqueminha, Passinho de um lado, Preciado do outro, o Galo soube, Preciado não pode, né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. O Atlético jogar completamente organizado defensivamente, chamando o adversário para o campo e saindo contra-golpe, a gente mata eles. Porque qualidade existe, mas nós temos que ter comprometimento tático e físico. Técnico não tem, porque é qualidade, aí não dá pra você inventar a qualidade, mas se você tem comprometimento tático e você tem comprometimento físico, meu irmão, as coisas andam. Bom, o Maicon também deu uma entrevista, vamos ver o que o Maicon disse?
O Maicon deu uma entrevista falando da vitória no Clássico. Então vamos ouvir o Maicon. Entrevista pro Hoje Tem Galo, gente. A zona mista contra o Flamengo foi um pouquinho mais conturbada e agora uma zona mista mais leve. Queria que você falasse justamente sobre essa sensação, né, esse sentimento de vencer o maior rival fora de casa e também a importância dessa vitória para o Atlético nesse momento da temporada. Eu acho que acima de tudo era uma vitória que a gente tinha necessidade, estávamos perto da zona, dentro de um clássico, a gente sabe da importância que tem um clássico, o ambiente muda numa situação dessa, uma semana é diferente, o pós-jogo também é diferente, e a gente tem que pegar esse jogo como uma forma de encarar o campeonato. Acho que foi uma bela apresentação, um belo jogo, acho que o torcedor está representado hoje, que a gente consiga fazer mais vezes isso, acho que essa é a grande chave, a gente tem que colocar a nossa mentalidade nessas coisas, acho que fazer o Atlético ganhar mais jogos, ter consistência, porque essa é a grande chave, colocar o Atlético onde ele merece, só dessa forma que vamos conseguir, tendo consistência. Maicon, o que o Atlético pode levar de positivo dessa partida para as próximas partidas e ter uma sequência de vitórias? Não, acho que a entrega, acho que a forma que a gente jogou o jogo, a forma que a gente se preparou para o jogo, não que a gente não estava fazendo isso, estávamos fazendo e o resultado de repente não mostrava o tanto de empenho que a gente estava tendo. Mas acho que é um jogo, são 3 pontos no Campeonato Brasileiro, a equipe ainda tem coisas a evoluir, coisas a pontuar, temos que melhorar algumas coisas. Mas assim, acho que foi um jogo importante para todo mundo, um jogo que nos eleva a moral, que nos dá confiança. Acho que o torcedor se sentiu representado, como eu falei, e a gente possa, desse momento, começar uma bela história aí durante o ano, porque ainda o ano temos um longo ano e a gente tem certeza que consegue colocar o Atlético onde ele merece. Excelente entrevista do Maicon, e é sobre isso mesmo. A zona mista anterior, graças a amigo Alberto diz, foi uma zona mista mais dura, mas era necessária, era uma zona mista que eles deviam dar resposta, e eles deram a resposta nesse jogo. E é importante que o jogador entenda isso. O torcedor, ele quer vitórias. O jornalista, ele tem que entender o que está acontecendo, porque ele que dialoga com o torcedor. Pergunta se o Maicon abre uma live no Instagram dele e fica trocando ideia com o torcedor. Ele não vai fazer isso. Então, a pergunta ali na zona mista tem que ser dura quando ela tem que ser dura e tem que ser leve no momento que tem que ser leve. Ontem o jogo era de leveza, de tranquilidade, uma boa vitória, onde o time se entregou 100% durante o jogo todo. O Bernard e o Lodge representam muito isso. Uma cobrança, a exemplo, em cima do Lianco. Moça, cara, e o comprometimento não é isso. Não é isso, cara. Top, top, top. É isso que o torcedor quer ver. Esse tipo de comprometimento, esse tipo de luta, esse tipo de trabalho. Bora pro próximo tema. Gente, saiu lá nas Portugas da vida que o Galo está interessado novamente em Vitor Carvalho. Não sei se você lembra, esse interesse já apareceu. O Rudy Galete, ele tem mais de 159 mil seguidores, trabalha em 2 periódicos grandes. Ele disse o seguinte: o Atlético continua monitorando, Vitor Carvalho, após quase acertar em janeiro, como revelado exclusivamente em dezembro. O Al-Shaab também está na disputa, vendendo a tag no preço de 3/4 milhões. Se o Braga chegar à final da UEL, mais clubes esperados na corrida. Então tem 2 equipes disputando o jogador. Gente, quem é Vitor Carvalho? Vamos dar uma olhadinha? Na Liga Portuguesa são 32 jogos, 14 jogos, 42% como titular. 34% de minutagem. Na Liga Europa, são 13 jogos, 8 jogos, 1 gol, 38% como titular, 34 jogos. Taça de Portugal, 4 jogos, jogou um jogo, 25%. Na Allianz Cup, 2 jogos, 67% como titular, 54%, que é onde jogam os reservas. E na Europa League, qualificação, 6 jogos, 4 gols e 1 jogo. Vamos ver aqui no balanço desta temporada do atleta. Porque eu acho que é assim que você verifica se o atleta está jogando, se ele não está jogando. Peraí que tá errado aqui. Todas as competições. Agora vai. Porque tava aqui colocando Série A do brasileiro, não sei porquê. Bom, vamos lá, gente. Europa League. Contra o Feyenoord, foi reserva, depois titular, lesão. Aí voltou, reserva, titular, reserva, lesão, não jogou, titular. Ou seja, é mais titular do que reserva, beleza? Na Europa League, qualificação sempre titular, não 2 vezes não utilizado. Liga Portuguesa, aqui é interessante. Titular, reserva, depois não, titular. Lesão desconhecida, que foi a mesma daqui, ó. Então você pode pensar que talvez ele não jogou porque ele estava sendo titular antes. Mas, vamos ver. Titular, reserva, titular, lesão. Aí ele teve uma lesão longa, ó.
de muitos jogos, tirou ele. Voltou na reserva jogando 45 minutos, titular, não jogou, jogou. Aqui não dá pra ver, parece que ele entra durante o jogo, né? Aí depois aqui, titular na Allianz Cup. Então assim, plantel inicial, 3. Entre os 11. Não, isso é aqui. É aqui que eu quero ver, ó. Plantel titular no Campeonato Português, 21 vezes. 11 inicial, 13 entrando, uma de suplente não utilizado, 7%, 10 vezes lesionados. Então assim, cara, 13 vezes de 21 jogando. Olha, eu vou te ser sincero, não me chama atenção em nada. Nada. 4 milhões de euros não é um preço caro, realmente. O contrato dele é longo, acaba só em 2028, então tem contrato para dar e vender. 28 anos, já é um jogador mais velho. Sendo muito sincero, não investiria. Acho que valores de 4, 5 milhões tem que ser investido em jovens jogadores. Você tem que observar um jovem jogador e trazer ele, para que ele possa performar. Preferível pagar até mais caro, 6, 7, 8 milhões de euros num jogador desse. Para mim, não vale o investimento. Mas e para você? Eu não sou o dono da razão aqui, não. Quero a sua opinião. Você faria esse investimento ou não? Gente, bora falar dessa Arena MRV, né, que deu uma lucratividade, mas tem uns poréns que a gente tem que falar aqui com você. E eu vou falar sobre isso no oferecimento do Instituto Céspedes. Gente, calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. O atendimento é exclusivo e personalizado. Olha aí, eu não tenho mais uma falha no meu transplante. É um transplante que funciona. Se você vier do canal do Rap Show, você tem 13% de desconto. Só falar que veio daqui. A primeira consulta é gratuita para você entender como é que funciona o procedimento. Vale muito a pena, o link tá abaixo, corre pra cá. E olha, aqui na Repsol de Consultoria em Consórcio, nós entregamos para você o melhor planejamento financeiro que você vai ter em consórcio em imóveis. Gente, eu gosto de contar cases de sucesso. Tem casa, carro. Agora eu vou falar para você diferente. Eu vou falar para você de investimento. Você aí que tem uma grana por mês e fica locando investimentos, o mercado tá volátil, tá pagando bem, só que é o seguinte, não existe nada melhor que imóvel. Você fazer uma carta de 300 mil, comprar um apartamento, você dá o lance, pega o dinheiro do apartamento e aluga. O próprio aluguel paga o apartamento. É a melhor coisa. Eu posso fazer isso através de financiamento? Pode, mas você vai pagar 2 apartamentos. É a loucura. Hoje em dia você vai financiar, por exemplo, 200 mil reais, 150 mil, você paga pelo menos mais 150 a 250 mil de juros. Então não caia na armadilha dos juros. Ninguém mais financia imóvel, só quem não conhece consórcio. Quer saber mais? Liga pra gente. A gente faz de carro, casa, imóveis e lotes. Repsol de Consultoria em Consórcio, pronta para atender você. Bom, a Arena ultrapassou receita, a gente colocou no nosso Instagram, eu vou ler para vocês um pedacinho, ó. O Atlético apresentou na quinta-feira os números da Arena. Olha para você ver, conforme divulgado no balanço da SAF, a Casa Atleticana arrecadou 136 milhões. As receitas envolvem diferentes setores da operação da Arena, como camarotes, cadeiras, estacionamento, alimentação, eventos, tour, condomínios e contratos comerciais ligados ao estádio. A estrutura vem sendo tratada internamente como peça fundamental. No primeiro ano de funcionamento, em 2023, gerou 19 milhões. Em 24, a marca ultrapassou 60, tá certo? Já esse ano, isso só de dia a dia, tá? 57. O clube destacou que a Arena segue ampliando sua participação nas receitas do time. Cara, a Arena, ela tem uma divisória interessante de bilheteria, camarotes, todos ali, comerciais que você anuncia ali dentro, shows e tal. A Arena, ela se paga. O problema é que quando eles jogam essa conta, o que eu gostaria de saber é, a Arena se paga o CRI, beleza, 130 e tantos milhões, mas ela paga esse CRI, além do CRI, tem as receitas de custo operacional, impostos e tudo. Eu gostaria de saber se com o CRI, mais esses custos todos, ela se paga. Se a lucratividade da Arena, ela ultrapassa todos esses custos. Eu acho que seria interessante uma conversa sobre isso, sobre Arena MRV. E como ela vai capitalizar o Galo ainda mais. No final do vídeo nós vamos falar de investidor estrangeiro. O CRI hoje, ele asfixia, é assim que fala, né? Ele completamente tira o ar do Atlético. Ele simplesmente cobra 97 milhões por ano. Dizem que vão renegociar esse CRI e alongar. Quando você alonga uma dívida, ela fica bem mais cara do que ela é. E por quê? Porque você está pedindo tempo ao credor. Ele pode até te dar, mas ele cobra juros em cima disso. Eu não sei se essa é a solução.
Eu acho que a solução era o Rubens Menin tirar o Cascaio do bolso e pagar esse CRI de uma vez. Mas sei também que ele não vai fazer isso. Sei também que ele não tem interesse de fazer isso. Mas, cara, nós estamos morrendo com uma arena topzera, maravilhosa. Uma arena, assim, que o Atlético tem muito mais vitória do que derrota. Depois vocês olhem os números da arena, eles são impressionantes, eles são atualizados sempre lá no site do Galo. O Galo tem uma porcentagem de vitória muito gigantesca, o pessoal não sabe disso, não tem conhecimento disso, porque a Galo Contra fica falando que a arena é ruim, que a arena é isso, que a arena é aquilo, mas a arena, o Atlético é vencedor dentro da arena. O grande problema que nós temos hoje é tornar a receita da arena em jogadores, em investimento, em salários. E hoje a receita da arena é para pagar CRI da arena. Isso ferra demais. Vamos falar agora sobre o Atlético vai buscar substituto pro Hulk. O Atlético vai atrás de alguém para ser o homem no lugar do Hulk. Olha, ontem eu fiz um vídeo falando, né, da fala do Pedro Daniel. E uma pessoa entrou em contato comigo, falou que viu um corte desse meu vídeo, não sei como, mas viu um corte desse meu vídeo falando assim, não é bem assim. O Atlético irá buscar sim um substituto. Só que o quilate que o Hulk representa no Atlético tem que dar muita liga para acontecer e eu concordo, cara. Olha para você ver, o Ronaldinho Gaúcho saiu do Galo e eu não tô falando de posição, estou falando de ídolo. A gente só foi ter um outro ídolo de novo, foi o Hulk. E vieram bons jogadores pro Atlético naquele período, Lucas Prato, o próprio Fred, Robinho. Mas nenhum deles teve a idolatria que o Hulk teve e que o Ronaldinho teve. E que antes do Ronaldinho, era Marques. E que antes do Marques era Guilherme. E antes do Guilherme, Valdir Bigode. Então o Atlético, lá atrás, ele tinha seus artilheiros. Mas depois de um certo tempo, isso morreu. Então, assim, o que essa pessoa disse é, o Atlético vai buscar... Aí eu perguntei ainda, mas do mesmo porte de salário? Não. Nós queremos reduzir um pouquinho isso. Mas nós vamos buscar um bom nome. Então pode ser que venha um bom nome. Agora, que esse nome será um novo Hulk, aí é muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Mas o Atlético vai buscar um bom nome no mercado. Então é importante contar isso, porque eu falei o contrário, porque a frase do Pedro Daniel dava a entender isso, e foi esclarecida essa situação para mim. Bora falar de novo investidor. Gente, foi dada uma entrevista pelo gerente financeiro do Atlético e ele falou sobre novo investidor vindo pro Galo. Vamos dar uma ouvidinha e vamos lá. E os donos, o plano dos donos do Galo nunca foram ganhar dinheiro aqui no Galo. Obviamente, eles também não querem perder. Então, eles não querem reduzir o patamar do clube. Né? O clube está protagonista. Eu, como financeiro, eu falo, meninos, nós temos que reduzir folha, nós temos que enxugar. E o posicionamento deles é muito firme. Não, nós vamos manter o patamar de investimento, vamos crescer as nossas receitas para atingir um nível... E isso é uma estratégia. Né? O Galo tem o plano de atingir mais de 1 bilhão de receitas nos próximos anos. Era um clube que faturava na casa de 200 milhões de reais em 2020, e agora já está faturando aí entre 700 e 800 milhões de reais. Então é um clube que de fato mudou de patamar em relação às suas receitas. Mas os custos subiram juntos. Então o Galo empata. Está aí muito perto aí do seu resultado operacional positivo, que não é suficiente para pagar as dívidas. Como né, os donos não querem reduzir o investimento, o Galo só possui duas saídas. Primeiro, aumentar suas receitas, segurar os custos sem reduzir os investimentos, sendo mais eficiente, e precisa de aporte, porque organicamente o Galo não vai conseguir pagar o seu endividamento. E é onde surge a nova rodada de aporte dos donos. O Galo continua no mercado, tá? Tem empresas mandatadas no mundo inteiro, rodando atrás de equity. Isso vários clubes do Brasil estão. A gente continua com o PTG mandatado, com a UI mandatada, contratamos uma empresa chamada BDT, é uma boutique americana bem conhecida, fez o deal do Boston Celtics, por exemplo, continua mandatada, a gente conversa com o mundo inteiro, mas o mercado brasileiro ainda, essa insegurança jurídica, momento do Brasil, falta de criação de uma liga, então tem algumas SAFs passando por alguns problemas, então tem um cenário ainda muito desafiador para encontrar um bom parceiro para entrar no Galo, mas esse é um objetivo do Galo. Então, os donos, já que tomaram essa decisão de manter um time competitivo, de querer aumentar a receita, que o Galo continue protagonista, por enquanto, está tendo que segurar com dinheiro próprio. Então, eles estão fazendo mais uma rodada de aporte aí em torno de 500 milhões de reais, que vai ser todo para dívida. Né? Então, para reduzir essa dívida bancária, que está na casa aí de quase 600 milhões de reais, para ficar aí na casa dos 100 milhões de reais. Ainda vai ficar a dívida do CRI, da Arena, né? O cenário ainda é bem desafiador.
mas as perspectivas futuras são boas. É difícil cravar, não vai ter dívida. Acho que sempre vai ter, acho que faz parte da empresa ter dívida. Não pode ter, é no patamar que o Galo possui. Mas se você pega o endividamento em relação à receita, o Galo vem melhorando após ano. A proporção, né? Isso, mas para o Galo caminhar com as próprias pernas, operacionalmente, ok, já tá aí muito perto disso, e para pagar o restante de endividamento ainda vai alguns anos. Tá aí, né, cara? Então o Atlético continua buscando investidores estrangeiros. Olha, eu vou falar pra você o que eu penso, o que eu já escutei, tudo falar disso. Escuto mesmo que o Atlético tá no mercado, principalmente no mercado americano, que existem empresas americanas que observam o Atlético com um olhar atento, que gostariam de ser parceiras do Atlético, não donas do Atlético, sozinhos, até porque o Menin não vai largar. O Atlético é uma coisa muito importante. Em vários aspectos, político, econômico, gente, tem muita coisa rodando dentro do Atlético, mas o grande lance é o seguinte: o que o Atlético tinha que arrumar era um maluco que quer ir entrar no mercado brasileiro e quer ir entrar devagarzinho, e o Atlético seria esse alvo, e pôr 400 milhões no Galo. E esse 400 milhões para americano é 100 milhões de dólares, menos que isso, né? O dólar tá quanto hoje, quer ver? Para você ter ideia, ó, o dólar hoje tá 4,95. Para você ter ideia, 400 milhões de reais, eu tô falando de 80 milhões de dólares. É dinheiro pouco para esses caras. Para que tá o CRI? Porque no dia que tá o CRI, nós vamos ter duas dívidas só. A dívida de investimento, que é 200 milhões, que inclusive muitos parcelamentos nós vamos fazer agora, e a dívida tributária. Com esses 400 milhões de reais, o Atlético quitando o CRI, sobra 97 milhões para dentro do Galo. Literalmente você vai entrar com 97 milhões todo ano a mais. Até se o investidor quisesse tirar 30 por ano, para pagar seria mais fácil. Mas se o investidor colocar, o Atlético decola. Porque o Atlético começa a fazer muito. O Atlético já tem estrutura, cidade do Galo, a base está sendo ajeitada, nós estamos conseguindo fazer isso. O que falta para o Atlético é time campeão, jovens entrando e time campeão. E aí a coisa daria certo. Tomara que o Atlético ache esse investidor estrangeiro e que ele invista no Galo. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho, 12h15 eu te encontro aqui, beleza? Tamo junto, tchau!